Beleza. Pessoal, antes de nós iniciarmos, vocês viram o vídeo de dica que eu coloquei lá para vocês? Lá na aba de videoaula, sim ou não? Eu sim, assisti sim, Não, ainda professor. não deu uma olhada, não. Aquele Ainda lá, não olhei, não. aquele lá corresponde à Eu primeira já assisti. atividade que eu quero que vocês façam para mim, tá ok? Beleza. Aí já façam já de antemão, porque é o seguinte, aí não tem que ficar prorrogando o prazo de entrega e aí você não atrasa o curso, tá ok? Então, quem Uhum. quiser, esse final de semana, se vocês não vão ter momento presencial, vocês já façam e já vão me enviando, beleza? Beleza, professor. Vou tentar aqui, que eu vou trabalhar até sábado, o dia todo. Não, beleza. Mas tranquilo aí, viu? Precisando, nós estamos aí. Então Beleza. vamos falar um pouquinho sobre sistemas de iluminação. Esse material eu Tá. peguei dessa professora Maria Cristina dos Reis, tá bom? O que acontece? Nós precisamos de iluminação para todo e qualquer ambiente que nós vamos trabalhar ou que vamos viver. Então, nada mais justo do que apresentarmos uma boa iluminação, seja ela apanhando uma parte natural ou também artificial, como nós vemos, né, que são as lâmpadas. A luz, nesse caso a iluminação, ela é dividida em quatro vertentes. Eu tenho a do tipo natural, em compensação a artificial, eu tenho a de uso geral e a de uso complementar, ok? A de tipo natural é que você vê com a luz do dia, a artificial é que nós temos o sistema de iluminação, a geral é aquela que corresponde ao sistema de iluminação fazendo um apanhado no ambiente, e a suplementar é quando você precisa de mais focos de luz naquele determinado local. Então, alguns fatores que precisam ser considerados com relação ao tipo de iluminação. Concernente ao tipo de lâmpada, eu tenho que ter em mente que isso provoca uma reprodução de cores. Eu tenho que utilizar para algumas aplicações especiais, dependendo, e também para garantir uma eficiência energética e luminosa, perdão. E os tipos de luminária, elas são de três tipos: as que vêm por difusão, diretividade, reflexo ou ofuscamento. E a quantidade de luminárias é determinada pela NBR 5444, ok? E a ANR 10 também, que a cada 5 metros, numa, numa, numa construção, num ambiente, eu tenho que colocar uma lâmpada de uso geral, tá bom? Pois muito bem. E com isso, a minha iluminação adequada, eu tenho que ter homogeneidade, contrastes e sombras. Eu tenho que ter uma manutenção concisa, reposição e limpeza, cores adequadas, contrastes. Eu também tenho que levar em consideração a idade do trabalhador e o efeito estroboscópico. Pois muito bem. As grandezas que nós temos são essas. A primeira, a intensidade luminosa. Para a intensidade luminosa, nós temos a candela, tá? A candela é a unidade que temos internacionalmente, assim como Kelvin é a unidade de temperatura, metros cúbicos é a unidade para volume e ampere e as outras demais unidades que nós conhecemos, né, na eletricidade, são também de quê? De modo que universal. O fluxo luminoso é o lúmen, ou seja, a candela, ela já vem com a perspectiva daquela fonte de iluminação em promover a iluminação em todo o ambiente. E é por isso que fazemos isso de modo que cônico, tá? Abrangendo toda a área. Então, daqui até a parte de baixo, ou seja, do chão, nós chamamos de candela, certo? É onde vai apanhar o maior raio de iluminação possível. Já o lúmen, ele já vem da parte de cima até a metade, mostrando como que é a intensidade da luz até um determinado ponto, tá ok?
O lux também é uma outra unidade de medida, tá? Que incide sobre uma superfície, ou seja, dessa parte de baixo até aqui já é o lux. E a luminância nada mais é do que a claridade que é percebida pelo nosso olho. Então, por exemplo, em determinados ambientes, a luz incandescente, ela já é o quê? Melhor. Mas, dependendo daquele tipo de problema ou visão que a pessoa tem, ele coloca luminárias amarelas para ter o quê? Uma maior vastidão em analisar o ambiente, ou seja, maior propagação de raios. Como requisitos, eu tenho que ter um bom desempenho visual, porque eu tenho que enxergar o tamanho como ele é, seja ele aparente, o contraste de cores, e também que possa me agradar de modo visual e também o que? Causar economia para o meu bolso. Antigamente, quem lembra daquelas lâmpadas de tungstênio sabe como elas esquentavam bastante, o quanto elas consumiam de energia elétrica e também eram maiores do que os problemas com relação ao gás que era embutido dentro. Hoje, nós temos as lâmpadas incandescentes, nós temos os LEDs, que facilitam a nossa vida, que também são separados por cores. Eles são mais sensíveis à luz, economizam um pouco mais, e o seu ângulo de incidência ele é maior do que as lâmpadas de antigamente, ok? E tudo isso, como você já é um futuro técnico, eletrotécnico, tudo isso colocado justamente dentro de um sensor de presença, no seu princípio de funcionamento, já causa também maior o quê? Economia de energia. Pois quando tem um sensor de presença, as lâmpadas acendem ou não, correto? E isso pode causar, sim, uma variação enorme, uma economia muito grande com relação à conta de luz que vem no final do mês. Pois muito bem. Com relação às normas nacionalmente adequadas, nós temos a NBR 5413, que fala de iluminância de interiores, e a NBR 5382, que fala sobre essa verificação interiormente. Nós temos a API, que é uma norma técnica internacional, que fala sobre os princípios da luminância, como que devem ser feitos, e também as normas que a Petrobras acha e julga necessários para os níveis mínimos de iluminamento e como deve ser feito esse nível de iluminamento. Bom, com relação à ergonomia, o que nós trazemos é a NR17, onde que ela demonstra, com relação à natureza, se ela é natural ou artificial, suplementar ou geral, qual é a iluminação adequada que não cause desconforto aos meus olhos. Pois a luz, quando ela é tratada como onda, ela tem velocidade, ela vem numa certa frequência e ela tem um certo comprimento de onda, correto? E o nosso olho, ele percebe isso até uma certa frequência. Se essa velocidade ela vem com muita força, ou seja, o meu comprimento de onda, ele vai ter que ser o quê? Maior. Eu não vou perceber tão logo assim. Mas se essa frequência ela for muito alta, isso pode danificar o meu olho, a retina, a parte que fica com relação à córnea, que garante esse tipo de sensibilidade, pode ser danificada, ok? E isso vem a partir de princípios físicos. É por isso que hoje, né, com o avanço da medicina, quando alguém faz uma cirurgia a laser, ele já foca diretamente na remoção da catarata, justamente o quê? A partir da frequência adotada, tá? Para o raio ultravioleta, o raio ultravermelho, perdão, com o seu comprimento de onda que já vai em direção àquela, o quê? A normalidade. Pode ser a catarata, por exemplo. A iluminação em geral ou suplementar, ela deve ser protegida e instalada de forma a evitar o ofuscamento. E para isso, como eu disse, como ela vem em formato de cone, deixa eu ver se eu acho aqui um cone. Hum,
Eu acho que eu não vou achar um cone aqui, mas eu vou pensar o seguinte: esse triângulo em formato de cone, muito bem. O que acontece? Se eu instalo a minha luminária aqui em cima, minha lâmpada aqui em cima, eu vou ter um certo ângulo para que isso aconteça. Então, a minha intensidade para que ela vaste desse ponto A até esse ponto B, você pode determinar pela tangente do ângulo. E ela vai dar a incidência máxima. Incidência máxima. Pois muito bem. Então, concernente ainda a NR17, os mínimos de iluminamento, eles devem ser vistos de uma maneira bem simples e nítida nos locais de trabalho, e que meu olho ele não sofra nenhum tipo de agravamento. Esses princípios de luminância ocorrem a partir da NBR 5413, que é registrada pelo IMEL, tá? Pois muito bem. Com relação à legislação, a medição dos níveis de iluminamento, eles são previstos de acordo com um campo de trabalho onde se realiza a sua tarefa visual. Algumas empresas, hoje em dia, elas têm adotado, com relação a melhorias concernentes à gestão da qualidade e também gestão de recursos naturais, as telhas o quê? Transparentes. O que acontece com a telha transparente? Acontece da seguinte forma. Eu vou supor aqui, para vocês, para explicar melhor, e eu tenho uma telha transparente deitada. Imagine que isso aqui é uma telha transparente deitada. Opa, o que acontece? Aqui, fazendo então fechar. Suponhamos que eu tenho essa telha aqui deitada. O que acontece? O raio que vai incidir aqui, vou colocar de vermelho, numa espessura muito maior, ele tem um ângulo de abertura, que é este ângulo θ aqui, certo? Como a telha é um meio, ela vai sofrer, em relação ao ar, ela vai sofrer uma reflexão, ou seja, o raio ele vai sofrer um pequeno desvio quando ele entra nesse meio. Dessa forma. E o que acontece? Há um ângulo diferente aqui também. Se aqui, vou supor que era θ, aqui vai ser um ângulo alto. Como o índice de refração do ar é igual a 1, e o índice de refração, depois que o raio passa na telha, ele é maior do que 1, vamos supor que é 1,5, eu vou entender que este campo de ampliação aqui, esse ângulo, ele vai ser um pouco maior do que esse θ, certo? Por que isso? Isso é explicado fisicamente pelo que nós chamamos de lei de Snell. Lei de Snell. Beleza. Então é isso que acontece fisicamente. Então, a sensibilidade do olho, ela não vai variar com isso, mas o campo de
intensidade luminosa, ele vai ser ampliado. E como mostrei para vocês, você calcula esse campo de ampliação a partir da tangente desse ângulo, ok? Beleza. Eu tenho que ter isso em mente porque o sistema de iluminação, quando você for instalar ele em uma determinada casa, você vai lidar com algumas coisas, digamos assim, que eu posso incrementar para o futuro técnico, que pode, digamos assim, ser uma parte inovadora. Em que sentido, professor? Hoje não existe tanto, mas daqui a uns 3 anos, 4 anos no máximo, a automação ela vai ser algo inerente em boa parte das residências. Não posso falar todas, mas em boa parte das residências. Por quê? O que você procura como pessoa é um conforto dentro da sua casa. Você procura persianas que vão subir ou descer de acordo com o seu comando. Você vai ter luminárias que, de acordo com o seu comando de voz, elas vão aumentar ou diminuir a intensidade. Você quer que a sua sala seja tão confortável como um cinema particular. Enfim, tudo isso demanda um estudo de iluminação e também de automação de processos. E é por isso que eu falo que o eletrotécnico ele já sai na frente. Por quê? O que você faz, um engenheiro de automação, um técnico de automação, ele já não faz. Mas, não, perdão. O que você faz, o técnico de automação não faz. Mas, técnico de automação, ele não faz o que você faz. Por quê? É uma área tão restrita, mas tão restrita, que praticamente o técnico de automação ele tem que pedir um favor seu por concernente ao que analisar o projeto e talvez, se você for o responsável, até assinar pelo projeto como técnico-chefe. É a mesma coisa do meu curso de engenharia. Eu fiz engenharia de controle e automação. O engenheiro eletricista, ele pode fazer muito bem o que eu faço, mas eu não posso fazer o que ele faz. E é por isso que eu estou correndo atrás para fazer o curso de engenharia elétrica. É a mesma coisa também de os técnicos em eletrotécnico com relação ao técnico em automação, ok? Então, por fim, o que eu quero resumir com tudo isso? Quando você for fazer um projeto em que você vai instalar um projeto de automação, você sempre vai ter que ter em mente qual o ponto que eu posso colocar essa iluminação para que tenha uma melhor amplitude e intensidade luminosa. Se eu for automatizar um jardim de uma casa ou então de um condomínio, quais as lâmpadas, os LEDs que eu preciso colocar? Se o jardim fica melhor à noite, para que haja melhor iluminação e também possa abrilhantar essa época que nós estamos chegando como época de Natal. Tudo isso você vai ter que levar em consideração. E é por isso que eu já digo que nós temos os padrões de luminância e nós temos também o luxímetro, que ele é um equipamento que ele já mede a intensidade luminosa, a luminância, nas áreas que você vai o quê? Vai atuar. Então, de acordo com a NBR 5413, nós temos os tipos de atividade, onde nós temos a parte mínima, parte média e a parte máxima de iluminância, tá ok? Naqueles ambientes. Por exemplo, em ambientes especiais como cirurgia, centros cirúrgicos, a minha luminância mínima tem que ser o quê? De 10.000 lux. A média tem que detectar pelo menos 15.000. E a máxima tem que chegar a 20.000. Em equipamentos que eu tenho uma microeletrônica, ou equipamentos que eu tenho uma carga muito alta com relação a equipamentos muito sensíveis com relação a ambiente, eu tenho que ter o quê? Já a luminância variando entre 5.000 e 10.000. Tudo isso a NBR 5413 já traz para você, tá ok? Alguns fatores que podem causar uma luminância adequada, como idade, velocidade de precisão, reflectância no fundo da tarefa e por aí afora. O que significa dizer isso? E hoje em dia o campo também ele toma o quê? Esse tipo de padrão concernente a analisar e também verificar como está o andamento e crescimento da sua plantação. Tudo isso é determinado
a luminância através do arco cuja tangente desse ângulo ele seja o mínimo. Isso aqui é o que nós chamamos de reflectância. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho um ângulo que ele tem que ser o mínimo possível para que eu possa analisar se a minha planta está fazendo corretamente fotossíntese, se ela está absorvendo muito bem gás carbônico, tudo isso é emitido através das partículas, se ela está tendo uma boa absorção de água, se os pingos de água eles estão causando algum impacto com relação ao choque das gotas em relação a eles, tudo isso é determinado através do quê? Da percepção de um dispositivo, de um sensor, que através da reflectância, através desse ângulo mínimo, ele sabe detectar para você, informar para você se aquela plantação ela está tendo o quê? Está tendo um desenvolvimento agradável e pertinente, ok? A NBR 5413 ela também tem esse tipo de gama, ok? Em anfiteatros e auditórios eu tenho esse tipo de iluminação, eu tenho que ter esse tipo de iluminação, tá? E que eu posso analisar também os valores recomendados, ok? Muito bem. Com relação ao exemplo de cálculos, né? Nós temos o cálculo que é determinado em lux, tá? E com as lâmpadas, com as luminárias, cada uma com o seu tipo e com a sua equiparação com relação ao quê? A quantidade de potência que ela pode te proporcionar. No caso de anfiteatros, por exemplo, o sistema de iluminação ele tem que ser o quê? Difuso. Ele tem que ser o quê? Divergente. Ele tem que captar o maior espaço possível. E tudo isso é determinado pelo cálculo da proporção ou índice do local. Tá bom? Onde eu tenho largura e comprimento sobre uma altura já pré-determinada, mais a largura e comprimento, e esse fator tem que ser, no mínimo, 1,9. Ok? Então, o fator de manutenção para que haja luminária é de 0,65. Você determina a partir do ângulo. Ok? Também. Então, eu tenho esse tipo de cálculo. É uma coisa muito simples e que já digo para vocês que, na prática, é muito raro utilizar isso aqui, porque já está quase que tudo pronto e também já tem uma tabela, já tem tabelas já prontas que você já pode tirar essa informação, ok? Então, esses são os cálculos necessários, né? E acabou, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Foi bem simples mesmo, bem rápido essa parte aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não, você tá tranquilo. Essa parte aqui, pessoal, eu admito, ela é bem tranquila. É uma das vocês aqui da parte da UC que é a mais tranquila, né, de iluminação. Mas aí, vocês têm Uhum. mais algum questionamento? Querem fazer mais alguma pergunta? Ou não? Não, tá Não? tranquilo. Tá tranquilo. Essa parte é bem tranquila. Então, beleza.